Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja bendito, seja abençoado, seja iluminado. Olha, vamos conversar um pouquinho sobre a vida de Sansão. A Bíblia é um vasto oceano, onde nós encontramos muitas riquezas, né? Muitos tesouros maravilhosos, e vamos tirando de cada parte da Bíblia exemplos para a nossa vida atual. Então vamos ler sobre a vida de Sansão, e eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia em Juízes, capítulo 16, versículo 4. Juízes 16, 4, amém? Vamos lá. Diz assim, ó: depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Ou seja, depois disso, Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então notamos aí no começo desse texto de Juízes 16, 4, que Sansão ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. E nós sabemos que o coração é mais enganoso do que todas as coisas, segundo a Bíblia. A Bíblia diz isso. Então, possivelmente, o coração seja mais enganoso até do que o diabo. E quantas pessoas são derrotadas porque o coração dela se afeiçoou a pessoas erradas? Quantas mulheres não morreram porque se afeiçoou a um bandido e o bandido mata? Quantas você tem visto no noticiário? Ah, eu amava ele e tal. Aí começa a sofrer e depois ele mata, né? Então, o coração, ele é muito enganoso. E temos que ter cuidado em analisar cada mensagem dele. Porque o coração é coisa boa, mas ele é enganoso. Às vezes ele quer uma coisa e não pensa. Ele tem outras razões, outro pensamento. E muitas vezes essa afeição leva a pessoa para a derrota. Quantas pessoas são derrotadas pelo seu próprio sentimento? Ah, eu amo ele, eu amo ela, né? Como o pessoal, eu amo ela, não, eu amo ela. E acaba morrendo, se complicando. Então nós temos que andar com a razão e a emoção. Razão é emoção. Primeiro, Sansão começou usando só a emoção. Ele começou a se apaixonar por mulheres de outras nacionalidades, inimigas do povo de Israel. Até o pai e a mãe de Sansão disse: ó, você aqui, por aqui não tem mulher não, arruma uma mulher aí, rapaz, do nosso povo, uma mulher conhecida. Não, mas eu quero fulana, eu quero cicrana. Então ele foi justamente arrumar uma mulher dentro do povo inimigo. E muitas vezes o coração leva o pessoal, leva a pessoa para dentro do inimigo. Tem que ter cuidado. Ah, eu gosto, ele é meu amigo. Ah, ele é meu amigo. Ela é minha amiga, mas é uma safada, um safado, um cara nojento. Vai te prejudicar, rapaz. Ah, não, eu amo ela, eu amo ela. Peraí, você tem que analisar. Eu amo ela, ela me ama. Vai dar certo? Porque eu vou dizer para você, o amor é muito importante. Mas não é só o amor que segura um relacionamento. É a responsabilidade, é o caráter da pessoa. O caráter da pessoa é quem faz tudo. A emoção, ela serve para edificar a pessoa. Mas a responsabilidade vem junto. No caso de Sansão, Sansão começou a dar ouvido às suas paixões e ao que o seu coração estava dizendo. Aí é um perigo imenso quando nós damos ouvidos ao que o nosso coração diz loucamente, porque o coração, ele tem seus mistérios. E o coração de Sansão levou Sansão para a boca do leão. Ah, eu amo Dalila. Ah, eu estou afeiçoada. Pensa numa gata, pensa numa menina linda. Tudo bem, pode ser linda, pode ser gatona, pode ser maravilhosa. Mas será que não oferece risco? Repetindo, quantas mulheres não foram assassinadas pelos seus amores? Às vezes a mãe diz, cuidado, às vezes é o pai, às vezes ela mesmo, olha, o cara é maconheiro, ladrão, assassino,
Não, mas eu amo ele de coração. Vai, bichinha. Então vai e é morta. Então, temos que ter cuidado com as informações que nós recebemos do nosso coração. Pois bem, Sansão não teve. Vamos continuar, né? Versículo 5. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e vê em que consiste a grande força e com que nós poderíamos dominá-lo, amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Então, os caras souberam, foram lá para Dalila e chegou: Dalila, descobre qual é a força dele, que a gente te dá 1.000 cada um. Ninguém sabe quantos príncipes foram. Todo príncipe tem tesouro. Então cada um ofereceu 1.000 ciclos de prata para Dalila. Aí logo Dalila olhou e viu logo a família dela pobre, o que ela poderia fazer com esse tanto dinheiro. Então começou a nascer no coração de Dalila uma vontade de trair Sansão. E os príncipes foram sabidos, viu? Se você for besta, vai aparecer assim, ó, sabido. Ah, porque fulano me enganou, ciclano me enganou, porque você foi besta. Se você não fosse, fulano não enganava. Quando nós, começando da gente, somos bestas, aparece sabidinho assim, ó. Até dentro da igreja assim, ó, os bichinhos. Então, Sansão estava sendo besta, ele estava na boca do leão, estava no cheiro do queijo. E Dalila olhou para aquela oferta, quantos 1.000 ciclos de prata ela não ia lucrar? Então Dalila começou a brincar com Sansão, e Sansão, otário, começou a cair na dela. Bem, a gente chama isso aí, mas qualquer um de nós poderia cair, porque todo homem é falível. E isso está na Bíblia justamente para nós não cairmos. O homem sábio não é aquele que aprende com os erros dele. O homem sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, Sansão começou a vacilar. Aqui tem um ditado no Nordeste que diz assim: quem anda na beira acaba caindo no fundo. Então o segredo é não andar na beira. O que é beira? Na borda. Na borda. Quem anda na borda do açude acaba escorregando e caindo no fundo. Então não ande na borda, não ande na beira, não dê vacilo. Sansão começou a vacilar, e você tem que saber que tem pessoas que querem saber o teu segredo. E depois que eles souberam o teu segredo, eles vão te lascar. Não, mas é meu amigo, é minha amiga. Amiga nada. Amigo nada. A pessoa só é traído por quem é amigo. Inimigo não trai ninguém, não. Você já notou isso? Que Jesus só foi traído pelo discípulo? A pessoa só é traído por amigo. O inimigo já é inimigo. O inimigo não trai, o inimigo vai lascar você. Então, Sansão começou a vacilar, ó. Os príncipes foram sabidos. Olha, parabéns pelos príncipes filisteus. Eu, se eu fosse um rei, eu promovia esses caras aqui. Que eles foram sabidos, ó. Ele tá com uma mulher, a mulher da nossa raça. Tá dormindo com ela, tá se abestalhando. Então vamos lá, e nada mais forte do que um homem forte é uma mulher forte. Então vamos derrubar. Então esses príncipes tramaram, e tramaram bem tramado. Existe alguém querendo tramar contra você. Sempre tem. E você tem que ser simples como as pombas e sábio como as serpentes. Tem que estar atento, meu filho. Atento. Qualquer mudança de situação, você, opa, peraí, o que está vendo? Porque se você for fazer que nem Sansão fez, você vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele. Quando alguém quer saber da tua força, não diga. Como é que esse alguém vai querer saber da tua força? Perguntando. Ei, quanto é que tu ganha? Tu mora onde? Tu tem dinheiro no banco? Ei, como é que isso aqui? Tu tem dinheiro, tu tem lucro? O cara começa a perguntar aí qual a tua porcentagem? Quanto é a porcentagem que você ganha? E tal, blá, 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 blá. E se você for na besteira e cair, então ele vai saber o teu ponto fraco e ele vai agir no ponto fraco. Né? Tem uma pessoa aqui, amiga minha, amiga conhecida, né? Que ela trabalha 20 anos para um deputado. Então ela arrumou uma amiga que veio do sertão, daquele sertãozão, onde às vezes a gente leva a palavra de Deus, leva a feira, essas coisas. Lá daquele sertãozão, o pobre coitado, não tem uma seca danada. Então ela chegou, e essa amiga que trabalhava 20 e poucos anos para o deputado recebeu ela.
apresentou o deputado, apresentou todo mundo. E ela, coisa boa, que coisa legal, tal. Olha, não deu 3 meses. Ela se infiltrou, pegou a amizade do deputado, deu uma cotovelada na amiga e tomou o lugar dela. E aí? Ela estudou, a serpente veio de fora, ela estudou como é que era, quem era o deputado, como era essa pessoa, quanto é que essa mulher ganhava, como era que fazia. Tem que ter cuidado, você tem que ser uma pessoa fechada, não é uma pessoa... Não, mas você tem que ser uma pessoa centrada. Meu irmão, você ganha quanto? Rapaz, sabia que eu nem sei? Tem não. Você dá um pra trás. Não tenha medo de perder amigo, não. Porque amigo de verdade ninguém perde, não. E outra coisa, uma pergunta dessa, uma pergunta estúpida dessa, merece uma resposta estúpida. É verdade. Olha, isso e aquilo, como é? Aí você... Tá se perdendo. Aí, ó, Sansão, lá vai, ó. Lá vai. Os príncipes, né, ofereceram e tal, ó. Versículo 6, abre aí, olha na sua Bíblia, ó. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua força? E o que poderia ser amarrado, te reter, te subjugar? Aqui, versículo 6. Aí Sansão começou a brincar, aí é onde está. O medo, o perigo maior é quando a gente perde o medo. Aí o cara vai perdendo o medo e vai se soltando, vai se soltando, vai se soltando. E o inimigo fica só ali. Diga, Sansãozinho, Sansãozinho, tá tão lindo, tão gostoso. Metia cheiro em Sansão, fazia amor com Sansão. Ai, que coisa linda. Ai, Sansão, tá tão forte, tá tão maravilhoso, Sansão. Só se encantando. Tem que ter cuidado, amigo. Tem gente que tem lábio, ó, pra fazer boi dormir. Não é? O cara... Tem cara que conversa tão bem que se começar a conversar no ouvido do boi, o boi se deita e vai dormir, roncando e ainda puxa o travesseiro. Porque os caras conversam demais. E ela, Sansãozinho, bichinho, gatinho gostoso, e conversando Sansão. E Sansão se abestalhando. Depois você vai saber em que consistia a força de Sansão. Olha, não era o cabelo não, viu? Não era, até porque na época de Sansão existiam muitos cabeludão, né? E você vai saber em que se consiste a força de Sansão. E você vai saber de muitos mistérios aqui. Então lá vai, ó. E respondeu Sansão: se me amarrares com 7 tendões frescos e ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então Sansão deu uma despistada. Aí mataram, acho que deve ter matado o boi, carneiro, né, para tirar os tendão. E amarraram Sansão, ó. E os príncipes dos filisteus trouxeram Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos. E com os tendões ela o amarrou. Então ela foi tentando. Então a gente tem que ter cuidado para não brincar com o inimigo. O inimigo não brinca com você não, viu? O inimigo não brinca. E às vezes ele usa a brincadeira para te lascar. É verdade. Existe até demônios que amaldiçoam a pessoa brincando, né? Vai brincando, ó. Brincadeira da amaldiçoar nada. E outra coisa, tenha cuidado com brincadeira. Tenha o seu grupo seleto. Você não pode escolher irmão, nem mãe, nem pai. Você pode escolher seus amigos. Ó. Então os príncipes trouxeram. Esses príncipes aqui me trouxeram uma admiração dele. Que se eu tivesse um exército, eu contratava esses caras. Porque os caras eram sabidos, viu? Os caras sabiam que se eles fossem contra a Sansão, Sansão matava eles. Então eles começaram, ó, a usar os intestinos, né? A inteligência. Então olha bem. E tinha ela no quarto interior homens escondidos. Então ela disse: os filisteus vêm aí sobre ti, Sansão. E quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa queimada. E assim se soube que não eram os tendões que seguravam. E ela não conseguiu saber em que consistia a sua força. Então os príncipes disseram: ó, você vai fazer, eu vou deixar um monte de soldado aqui dentro desse quarto, ó, tranca o soldado. E você diz, ó, lá vem os filisteus, se ele não conseguir soltar, você abre e o soldado vem e pega ele, ó, ele tá na boa. Mas
Sansão torou, porque tendão, né? Tendão é coisa dura, principalmente fresco. O homem nenhum tora não. Então lá vai. E disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, você está zombando de mim, como diz aqui no Nordeste, você está mangando de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora o que poderia te amarrar. Versículo 11. Olha, ela começou tentando. Quem tenta, consegue. Quem busca, encontra. Lembre-se que o inimigo é perseverante, viu? Você pensa que o inimigo desiste fácil? Desiste não. Ele vai tentando. Não conseguiu, vai tentando de novo. Não conseguiu, vai tentando de novo. Ela vai tentar de novo. E ele disse: se me amarrares bem com cordas novas, virgens, com quem nunca se amarrou ninguém, nem feito alguma obra, então me enfraquecerei e serei como qualquer homem. Então ela foi. Então Dalila tomou cordas novas e amarrou. E disse: os filisteus vêm aí, Sansão. Então Sansão, né? E ela já tinha homens no quarto, diz aqui no versículo 11. E ele arrebentou as suas cordas com o braço como se fosse um fio só. O cara era forte, era um superdotado, né? Era um superdotado. Então, o que acontece? Ela foi tentando. Foi tentando. Foi tentando. A Bíblia diz que a gente tem que estar atento para vencermos as astutas ciladas do diabo. Daqui a pouco você vai saber qual era a força de Sansão. Vamos lá, ó. E disse Dalila a Sansão: até agora tem zombado de mim e me tem dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urtidura da teia da aranha e afirmares com um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela tomou ela as 7 tranças e teceu com a urtidura da teia e fixou com um pino de tear e disse-lhe: os filisteus vêm aí sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urtidura da teia. Ou seja, Sansão tinha começado a brincar. Ela tentou de novo, mas essa mulher não vai desistir não. Tem coisas que o inimigo fica perseguindo. Vai, não, vai, depois, vai, daqui a pouco, vai. Como é? Já entrou o mal. Você sabe como é que as pessoas fazem para cozinhar uma gia, um sapo? Eles botam o sapo dentro da água e vai aquecendo a água devagarzinho. E o sapo vai relaxando, depois começa a cozinhar e mata ele. Se colocar o sapo lá de uma vez, ele pula, ele bate na água e pum, ele pula. Mas se você for aquecendo devagarzinho, ele fica lá e morre. Ele vai se acostumando, ele vai se adaptando à água, a água vai aquecendo, ele vai adaptando, vai se adaptando, e de repente ele fica tão relaxadão que a água começa a ferver e ele morre. Então, da mesma forma, são alguns problemas que você tem que ter cuidado. Quando você identificar um erro, não quero conversa. Peraí, eu não quero. Não, vamos conversar, vamos se ajeitar. Não, sai, que eu não preciso disso. A mulher está te tentando, vamos sair comigo, então não, corte logo. Né? Se você ficar depois, eu sou um homem casado, eu não posso, tu sabe, minha mulher é muito brava, aqui nada, deixa de ser besta, aí um dia, outro dia, chega um dia que ela, vamos sair, e a tentação vence. Olha bem, foi o que aconteceu com Sansão. Então ela disse novamente: como dizes que me ama? Já foi fazendo drama, né? Chantagem. Como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Eita, já foi pegando pesado em Sansão. Olha só, já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste. Em que consiste a tua força? Sansãozinho, você não me ama não. Ô Sansão, você não me ama não. Você não me diz a sua força. Como é que você diz que me ama? Olha, começou a pegar pesado. Então, importunando, o versículo 16, 16 de Juízes. Importunando-o ela todos os dias com suas palavras e molestando-o
apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Então todo dia ela fazia amor com Sansão, Sansão deitava, ela ficava: Sansãozinho, me diz, Sansão, eu sou tão carinhosa contigo, eu me entreguei todinha para você, e você não quer dizer qual é o segredo dessa tua força enorme, tá? Pois você não me ama, você tem outra, né? Tal. E aí começou a encher o saco de Sansão, e Sansão começou a ter aquela raiva de morte. Meu Deus do céu, mulher para perturbar. Aí olha só, descobriu-lhe todo o coração. Isso aí é perigoso. Quando você descobre o coração é o lugar onde mais dói e mais frágil. Então, o que aconteceu com Sansão? Descobriu-lhe o coração. Você tem que ter cobertura de coração, meu amigo. Você tem que saber lidar com as suas emoções. Se você não souber lidar com suas emoções, ela vai vencer você, ela vai condenar você. Quantas pessoas morrem por causa das emoções? Emoções e emoções, né? Como o Roberto Carlos diz, são tantas emoções, mas aquelas emoções são boas, né? Mas tem algumas emoções que nos levam, ou levam uma pessoa para a morte, né? Então, o louco não pondera a vereda dos seus pés. Por onde você está andando? Você está com um cara violento, o cara quer te matar. Tentou uma vez, tentou duas, tentou três. Um dia ele vai tentar e vai conseguir. Ah, não, ele não tem coragem disso. Confia, para tu ver, confia. Quando o diabo entra no coração de uma pessoa, ele tem coragem de fazer qualquer coisa. Então você tem que ter cuidado e guardar o teu coração. A Bíblia diz: de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes, os portais da vida. Olha bem, então descobriu o coração e disse: nunca subiu navalha na minha cabeça. Eita, começou a entregar o ouro. Porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, e se há de minha, e irá embora a minha força, e me enfraquecerei, serei como um homem comum. A força de Sansão não era o cabelo. A força de Sansão era o voto. Falando sobre a força do voto, para quebrar maldições, Sansão era nazireu. Os nazireus tinham votos. Alguns raspavam a cabeça, outros não deixavam raspar, tinha jejum, tinha orações. Era um voto que era feito com a mãe antes do guri nascer. Geralmente o anjo aparecia, mas quando não aparecia eles faziam um voto. E aí nascia a nação de superdotados. Esses superdotados, Sansão era um superdotado. Como hoje temos pessoas superdotadas, Sansão era um superdotado. Superdotado pelo Senhor. O cara tinha uma força incrível. Ele matava 1000 homens. Então, além de força, ele tinha agilidade. Os músculos dele eram fortíssimos. Ele era uma máquina de guerra, um incrível Hulk, né? Um incrível Hulk da época. Então, ele descobriu o seu coração. Tenha cuidado para quem você descobre o seu coração. Para quem você conta as coisas. O crente tem que ter segredo com Deus. Não é segredo assim, segredo em besta, não. Tem coisas que não convém às outras pessoas. Tem coisas que convém só para você. Para que contar, meu amigo? Controle a sua língua e o seu coração, para que o demônio não use essas informações para te destruir. Foi o que aconteceu. Eu sei que Sansão devia ter gostado daquela mulher. Eu sei que o coração dele estava por ela. Eu sei que ela devia ser muito carinhosa. Mas ela era estranha. Era uma mulher estranha, de uma raça estranha. E ela não ia puxar para a raça de Israel. Ela ia puxar para a etnia dela. E ela já tinha feito um acordo com os príncipes. E os príncipes disseram: nós vamos dar 1000 ciclos de prata para você, cada um de nós. Então ela já estava toda fechada, o coração dela já estava fechado para o mal. E os soldados tudo trancados dentro de um quarto. Sansão dormindo com ela e os soldados tudo vindo. Tudo vindo. E quando ela se acordava, ela começava a conversar o ouvido de Sansão e os soldados lá dentro. E os soldados lá, eu acho que isso deve ter levado meses. Nós olhamos a Bíblia assim, a gente pensa que tudo foi no mesmo dia. Mas a Bíblia diz aqui que ela importunava Sansão todos os dias. Com suas palavras o molestava. E apoderou-se dele um sentimento de impaciência de matar. Então ele ficou ansioso, doido para contar. Tem coisas que se você contar, você fica frita. Tenha calma. Conta para Jesus. Jesus resolve.
E se convier, conta para a pessoa que convier. Mas tem gente que conta para o mundo todo e não conta para a pessoa que era para contar. E outra coisa, tem coisas que não é para contar. Passou, meu irmão. Aqui no Nordeste aconteceu um caso onde uma mulher e um homem viviam se traindo. Ou seja, o marido traía a mulher e a mulher traía o marido. De repente, a mulher se converte e vai para a igreja e conta para o pastor: pastor, meu marido faz 15 anos que me trai com a enfermeira. E eu também tenho um caso com um vendedor meu. Mas eu me converti, pastor, então eu vou deixar essa vida de traição e vou viver uma vida íntegra. Não importa se ele trai, não. Eu vou viver uma vida de serva de Deus. Então o pastor, muito nécio e tolo, chegou para ela e disse: Deus só perdoará a irmã se a irmã contar para o marido, porque ele foi traído. E ela disse: mas ele não me trai também? Aí ela disse: não, eu quero saber, para a irmã ser crente e ir para o céu, a irmã tem que contar para ele. E ela saiu com um pensamento. Eu acompanhei essa mulher, eu conheço essa mulher, e ela saiu com um pensamento, e o marido dela era daquele cara caladão, não conversava muito não. Chegava em casa, ele estava no chão, ligava a sua TV de plasma e ficava assistindo na TV a cabo. Depois ia dormir, não queria nem saber dela. No outro dia ela já ia trabalhar na medicina dele. E ela disse: mas como é que eu vou contar isso pro meu marido? Meu pastor disse que era para eu contar. Não, eu vou ter que contar. E ela ficou arrodeando, fez uma janta para ele. E ele chegou em casa do mesmo jeito, jogava a pasta de um lado, ligava a televisão e ficava deitado no chão e lá. E ela chegou, disse: boa noite, marido, olha, eu fiz uma janta para você. Ele olhou assim para ela: janta para mim? Faz qualquer besteira aí que eu como. Ele não tá nem aí. Aí ela arrodeou, aí chegou para ele e disse: não, é porque eu sou crente. Aí ele disse: não quero nem saber, pode ser crente, pode ser macumbeira, pode ser espírito, pode ser o que for, não tô nem aí. Ele era assim, eu não ligava não, né? Você cuidando bem dos meus filhos, eu não tô nem aí. Você pode ser o que você for. Aí ela ficou rodeando: não, mas eu estive falando com o pastor, tal. Pastor? Tal. Não, é porque eu quero lhe contar um negócio. Ele disse: o que é que você quer contar? Olha, você me trai com fulano e tal. Ah, lá vem tu com essa conversa. Não, mas eu quero contar um negócio. Deixa eu contar um negócio. Eu também te traía. Aí ele ficou olhando para ela: olha, eu lhe traía com aquele vendedor, fulano de tal. Aí ele ficou olhando para ela, parou de mudar os canais da televisão. Mas eu tô arrependido. Ela chorou, fez aquele drama todo, chorou, tal, enxugou a lágrima. Mas agora eu sou uma serva de Deus, eu não quero lhe trair mais, não vou lhe trair mais nunca. E tal. E ele olhou assim para ela e foi para a cozinha. Aí ela ficou pensando que ele ia lá comer um pedaço de alguma coisa, beber uma água. Quando ele voltou com uma faca daquela de serra grande, de cortar pão. E deu 2 facadas na barriga dela e deixou a faca dentro. Ainda deu um murro nela e foi embora. Desceu, entrou na garagem, pegou o carrão dele e foi embora. E ela ficou com a faca lá na barriga, se arrastando. Se arrastou até o telefone, ligou para a polícia veio, socorreu ela. Resultado, moral da história: ele separou dela, foi para amante, casou com a amante. Tomou tudo que ela tinha. E até a guarda de um filho ele tomou. Destruiu a vida dela. E ela passou quase 3 meses no hospital. Costura tripa, costura isso, costura aquilo outro. Quase morreu. Resultado da história: hoje ela não entra numa igreja evangélica, né? Ela tem um certo trauma de pastor. Realmente, uma coisa dessa é muito séria. O pastor, ele não estava preparado. Ele levou para emocionalismo. Ele não sabia a reação desse doutor. Nem ela sabia a reação desse doutor. Então, ele acabou com a vida da mulher. Custava dizer: ó, você é uma serva de Deus, sou. Esqueça das coisas passadas, seja fiel ao Senhor, tal. Pronto, acabou-se. Mas aconteceu exatamente o que a amante queria. A amante queria que ele separasse da mulher, ficasse com ela, ele ficou, né? E ele alegou legítima defesa, disse que estava na cozinha, a mulher tinha atacado e tal, aquelas coisas, né? Quem tem dinheiro tem muita gente para protegê-lo, né? Você não sabe disso? Então,
Tem coisas que não se deve contar, porque a gente não sabe a reação. Na verdade, você não conhece nem você, quanto mais seu marido, os outros. E você fica contando para um pastor, para outro, para outro, para outro. Que tem pastor que é abençoado, o cara sabe, ele é centrado, ele é especialista. Mas tem outro que é uns bestão. Só porque prega na igreja, aí na igreja, fundo de quintal, fulano de tal, botaram ele disse que é pastor. Então, mas não tem a experiência. Ele disse que é pastor, ele foi ungido, ele é pastor, amém, eu respeito a unção dele. Mas não é todas as pessoas que têm a capacidade de saber da tua vida. Porque se ele souber, ele vai detonar. Ele, ó, vou contar só para minha mulher. A irmã fulana, a irmã vai. Vou contar só para o presbítero. A irmã fulana vai. Eu vou contar só para o diácono, Ah, tá. Depois o diácono, o presbítero, a mulher, o vizinho, o cachorro, a gato, tudo tá sabendo. Então, saiba que o segredo é uma das proteções. A maior chave que protegia Sansão era o segredo. Ninguém imaginava que ele tinha um voto. Não era. Eles pensavam que era um cordão mágico, pensavam que era um negócio. Como até hoje o pessoal pensa que era o cabelo. Mas o cabelo fazia parte de um voto. Porque cabelo, tinha todo mundo ali. Tem mesmo mundo de gente cabeludo. Na época de Sansão era assim, os homens não cortavam cabelo, não, era tudo cabeludão. Tudo Roberto Carlos. Né? Então, se fosse pro cabelo, os outros também tinham força. Tinha muita gente que tinha cabelo grande e não tinha força, porque não tinha o voto. A força é o voto. Quando você quebra uma maldição, você pode quebrar pelo voto. Né? Você tem problema com maldição? Podemos sim quebrar pelo voto. Entre em contato conosco, nós vamos orar por você, vamos profetizar e vamos mostrar na Bíblia como é que você deve fazer para quebrar todo esse empecilho do mal. Pois bem, então Sansão contou, capítulo 16, versículo 17. Vendo, pois, Dalila, que já ele tinha descoberto o seu coração, ou seja, ela notou, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila traiu Sansão por dinheiro, era uma mercenária. Era uma quenga mesmo. Não? Era uma mercenária. Eu acredito que uma mulher dessa, ela tinha uma deformação muito grande no seu coração, né? Porque se Sansão gostava dela, e ela fazia isso com Sansão, né? Por isso que hoje Dalila é sinônimo de traição, né? Então Dalila fez dormir Sansão. Botou Sansãozinho no colo, deve ter feito amor com ele, o bichinho. Então ele dormiu lá no colo de Dalila. Ó, olha só, o gatinho dormindo no colo do leão. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos, ou seja, botou ele no colo. Se o diabo quiser te destruir, ele bota até você no colo. Cuidado com elogio, viu? Muito elogio. Você é? Muita falsidade. No mundo tem muita falsidade. Então, Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Pensa num sono. Pensa num sono de Sansão. O cara raspando a cabeça de Sansão e Sansão dormindo. Então, diz assim, ó. Diz consigo mesmo. O versículo 19. Então fez dormir Sansão, tendo chamado um homem, mandou-lhe raspar-lhe as 7 tranças. Veja que o número 7 aí, né? Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Ou seja, ele ficou fraco. Acabou-se o voto. A força de muita gente não é a sua inteligência. A força de muita gente é um voto. É um pacto que essas pessoas têm. Uns têm com o diabo, outros têm com Deus. Se até agora você não conseguiu nada na vida, chegou um momento de você fazer um voto com Deus. Um pacto com o Senhor. Sério. É mesmo. Existem leis para isso. 7 tranças, navalha. E essa lei, os judeus sabiam e utilizavam. O voto do nazireado. Então disse ela gritou, a traíra, gritou: os filisteus vêm aí sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez, e como dantes me livrarei, porque ele não sabia ainda que o seu cabelo tinha sido cortado e que o voto tinha sido retirado dele.
Olha só. Então quando ela deve ter deixado ele no quarto, foi olhar para fora e disse: Sansão, os filisteus vêm aí, Sansão. E Sansão se levantou e disse: eu vou lascar todo mundo, eu sou forte, eu vou lá. Só que ele não sabia que a força dele, ó, já tinha ido embora. Puxa, que história. Mas olha bem. Então os filisteus pegaram ele e lhe vazaram os olhos. Os caras eram crânio. Esses filisteus eram crânio. Que é a primeira coisa que se faz com um cara poderoso desse jeito é neutralizá-lo de vez. Como é que neutraliza um homem tão inteligente? Aliás, tão forte? Tirando dele a visão. Porque ele podia, de repente, ver. E ele, a força dele podia voltar. E se voltasse, o que seria? Então vamos vazar os olhos. Pensou os filisteus. E eles fizeram exatamente o que um militar faria. Entendeu? Quantas pessoas no campo de concentração, eles toravam um dos dedos da pessoa, né? Porque a pessoa não podia correr com o pé sangrando ou com o pé ferido, né? Ou seja, o óleo cegava a pessoa. Então eles fizeram o seguinte: cegaram. E o que o inimigo faz é cegar a pessoa fica cego. A paixão faz isso. A paixão cega. A paixão cega a pessoa e é destruidora o seu final, né? Tratamos de vários casos, mulheres abandonadas pelos esposos, e eles com paixões queimam tudo, roubam, gastam, depois voltam arrependidos, porque foram cegos pelas paixões. Então, os filisteus pegaram ele, vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, que era a capital. Amarraram-no com duas cadeias de bronze, ou seja, com duas correntes de bronze. E botaram ele para virar um moinho, para moer, como fosse um boi. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Então o cabelo começou a crescer novamente sobre ele, mas ele estava cego. Estava cego, dominado pelos inimigos. Por mais que o cinema queira romantizar essa história mostra uma mulher traíra, enganadora, e um homem que se deixou se levar por paixões e que contou os seus segredos. E daí percebemos a força de um voto, porque quem tem voto com Deus chega longe, né? Quem tem voto com o espiritual chega longe. Não é? A força não era de Sansão, a força era de Deus. Aqueles braços, pernas fortes de Sansão se tornaram nada quando Deus foi embora. A sua inteligência se torna nada se não tiver um pacto com Deus, se não tiver uma força por trás te empurrando. Você é o barco, Deus é o vento. Você só vai se ele empurrar você. Ah, o barco é bonito, é lindo, mas se não tiver o vento não vai. Então Sansão, ele tinha um pacto com Deus, ele quebrou esse pacto. Quando ele quebrou, a força foi embora. Você tem que ter cuidado. Tenha muito cuidado na sua vida. Cuidado com o seu coração. O coração é enganoso. Não exponha ele a nada que possa contaminá-lo. A raivas, a iras. Quantas pessoas no jogo de futebol acabam matando uma, duas pessoas? O cara nunca entrou numa delegacia, mas estava no jogo de futebol, não pelo fato de ser jogo de futebol, mas estava numa torcida daquelas organizadas, e aquela torcida começou a brigar, e o cara começou a brigar, e o coração do cara entrou na briga também. E de repente o cara faz besteira. Aí de um remate fulano nunca foi preso, nunca teve problema nenhum com a justiça, mas ele expôs o seu coração ao mal. Sansão expôs o seu coração a Dalila, que era o mal, e Dalila executou o Sansão. Pois bem, fica esse exemplo para você controlar a sua língua, saber os seus segredos. Tem gente que não tem capacidade, tem outros que sim, mas tenha muito cuidado em abrir o seu coração para qualquer pessoa, qualquer um. Não, mas o cara é pastor, acho que é isso. O cara é pastor e ele vai... Bem, aí você, quem sabe, o julgamento é seu. O julgamento é seu. Não é tanto o fato da pessoa ser uma boa pessoa, é o fato da pessoa às vezes não ter sabedoria para lidar com a informação que você deu para ele. E aí pode acontecer algo desastroso. Você contou um segredo. Então não conte o seu segredo, e fica aí os exemplos da vida do nosso querido Sansão, né? Na próxima vez a gente vai continuar
onde ele pede perdão a Deus. No final, ele acaba destruindo o templo de Dagon sobre as duas colunas e destrói o deus Dagon e com ele uma multidão de pessoas. Na verdade, a história de Davi, a história de Sansão foi um pouco dramática e triste. Um homem sem amor, que amava e não era amado, amava uma traíra, mas também era burro, porque ele ia para o cheiro do queijo, ele ia justamente para um meio errado. É a mesma coisa com uma moça que quer casar. A moça quer casar, aí vai procurar o cara dentro de uma boate, vai procurar o cara dentro dos bares, tudo bem. Nem todo mundo que... Mas depois o cara começa a beber, começa a farrar, e ela começa a reclamar, aí ele diz, ó, você já me conheceu desse jeito. Eu sou assim desde que você me conhece. Aí ela não vai poder dizer nada. Ela procurou no lugar errado. Então tem que ter cuidado. Amém? Paz e luz. Deus te abençoe, te ilumine. Paz e luz. Fica com Deus.